É hora do seu, do meu, do nosso review, da nossa análise do capítulo 266. De que mangá? Black Clover. Que capítulo, hein, galera? Só melhora esse mangá. Eu tô meio bolado com o Nart. Tipo, algumas pessoas mandaram os comentários preliminares no React na sexta-feira, dizendo compreender a abordagem do Nart em relação aos demais membros da Touro Negro. Eu já não gostei tanto, quero debater isso com vocês mais aprofundado agora e também falarmos sobre aquele acontecimento no final do capítulo. O Asta enfrentando seu próprio demônio que tem um cabelinho parecido com o dele. Vamos falar disso tudo e muito mais agora. Lembra de me seguir no Instagram e no Twitter. Também dá like nesse vídeo e se inscreve aqui no canal para mais Black Clover. Confere o nosso link da Amazon aí na descrição, hein? Que tá cheio de desconto, como sempre. Comprando pelos nossos links, o Allblue ganha uma comissão, isso sem nenhum custo adicional para tu. Então olha só, é um jeito de fortalecer o canal e a tua própria coleção. O capítulo já abre com uma baita página colorida do Nart. Eu adoro o visual dele. E aí a gente vê mais do visual agora em cores dos 4 demônios dele, os Bumba Meu Boi. Mas e aquele diabrete que fica no ombro dele? Cadê? Será que esses são os 4 demônios do Nart, mas ele tem acesso a outros? Tipo, ele tem acesso ao submundo de alguma maneira? A gente precisa entender isso direito, né? Porque tem um contrato estabelecido. Então onde é que está o 5º demônio? Ou aquele diabrete é um desses 4? Se sim, qual é? E aí a gente vê o título do capítulo 266, né? O convite para o Jardim das Trevas. É uma técnica espacial do Nart envolvendo as sombras para ele ir do térreo daquela mansão em que ele leva o Asta para as fundações da mansão. A magia do Nart ela é bem interessante porque é uma magia espacial também, né? Mas é diferente da do Finral. O Finral ele consegue cobrir várias distâncias. O Finral ele realmente cria um buraco de minhoca. No caso do Nart, ele tem um quê de magia espacial, mas ele se locomove através das sombras. Então, por exemplo, para o Nart levar esse time, essa força-tarefa do reino de Clover para o reino de Spade, eles precisam se aproximar de Spade para aí o Nart ativar sua magia e começar a se locomover e locomover o grupo pelas sombras do castelo de Spade. Então, a magia espacial pura, ela é bem mais eficiente do que essa tentativa de teletransporte do Nart através das sombras. A narrativa do capítulo começa com uma conversa, com uma call entre o Juliano Novo Tempo e o Gadja. Gadja! Por que eu tô surpreso? Porque o Yuki Tabata, ao dizer, né, que através da boca da Noel e dos elfos, que não sabemos onde está o paradeiro do Gadja, parecia que o Yuki Tabata estava plantando uma sementinha ali. De que o Gadja estava desaparecido e aí ele poderia chegar no momento, né, sabe aquela chegada splash page, página dupla, quando a guerra contra o reino de Spade já estiver acontecendo. E ele tá aqui, de boas, conversando com o Julius Novachrono. Ele até diz que tá na Floresta dos Elfos. Então por que que o Yuki Tabata escondeu um pouco o paradeiro dele? Enfim, tem aqui um recurso que o Yuki Tabata usou na ilustração para desenhar o monitor dessa call, que é tipo, esse monitor é um retângulo cinza com uns triângulozinhos saindo, né? Tipo, como se fosse uma onda estática. Mas eu não achei a melhor solução gráfica porque parece um balão. No primeiro momento eu fiquei, pô, será que é um balão cinza que esqueceram de botar o texto? Um balão cinza que tá saindo do Julius Novachrono? Aí você entende, né, que é o monitor dessa call. Tipo, é óbvio que batendo o olho assim, um segundinho depois você já nota, né? Mas eu acho que o Yuki Tabata ele poderia ter aperfeiçoado o design desse monitor, sabe? Deixar com alguma textura nos contornos, deixar ele mais pertencente à cena em que os capitães e o Julius Novachrono
estão se comunicando aí com o Gadia. Eu acho que ele tá meio solto, ele parece um balão, mas é um detalhezinho, tá, galera? Só quis comentar com vocês mesmo. E aí o Gadia fala que tá na Floresta dos Elfos, eles estão se preparando, eles com certeza vão recuperar o status quo do Reino de Heart, obviamente recuperando a Auroropética, a rainha do reino. Ele até diz, né, que os membros do Reino de Clover estão lá com ele, estão se preparando para a batalha, mas vamos ver se eles conseguem, né, porque o tempo é curto. E aí a ligação acaba, eles se despedem, beleza, vamos atacar o reino de Spades em 3 dias, na manhã do 3º dia, no caso, logo cedo. E aí a gente vê a cara do Gadia. O cara tá furioso, velho, com o que aconteceu. Ele deve estar se sentindo impotente. Ele e a gente sabe que personagem incrível é a Auroropética. Aparece ela do lado dele, não do lado dele, né? Um quadrinho ao lado do quadrinho do Gadia. E essa personagem, galera, ela é muito querida. Ela é muito querida. Ela tem uma sensibilidade muito tridimensional. Eu amei ter testemunhado o medo de morrer que ela tinha assim que ela fez amigas, a relação dela com Mimosa e Noel. Eu achei muito incrível aquele momento e tava achando até que as meninas iam ganhar da Vanica, ledo engano. E logo em seguida, depois do Gadia, a gente vê a Charlotte Roselei, que tá bastante obstinada, como se eu fosse deixar você morrer desse jeito. Espere mais um pouco, Yami. Então a Charlotte Roselei, ela tá louca pra ir nessa força-tarefa. Uma vaga já é dela e do Gadia. A gente ainda não sabe qual é o número total de vagas de pessoas que o Nart pode levar através das sombras, mas Gadia e Charlotte Roselei já estão lá. A gente estava falando antes, né, do teletransporte, da magia espacial contida nas sombras do Nart. Galera, numa primeira onda de ataque, o Nart ele vai estar levando esse número limitado de pessoas. Vai lá usar as sombras, quando vê a galera aparece no Reino de Spades, guerra começa. Esse seria um ataque surpresa. Mas podem acontecer outros ataques, outras ondas de Cavaleiros de Clover e Heart, fazendo ataques surpresas também. Imagina que o Reino de Spade começa a lutar contra essa primeira onda levada pelo Nart, mas aí surge uma segunda onda de ataque, surpresa também, uma terceira onda. Eu acho que tem que ir todo mundo. A quantidade de vagas é limitada, mas nada impede que existam aí segunda, terceira onda de ataque. É aí que vamos para o castelo da Touro Negro, né, o QG da Touro Negro, e o Nart tá conversando com os demais membros pela primeira vez. Ele vai falando, né, do que se decidiu na reunião com o Julius Novacrono, que na manhã do 3º dia a gente vai atacar o Reino de Spade e tal. Mas a pergunta que a galera tá se fazendo é: pô, tu é o vice-capitão da Touro Negro e nunca apareceu aqui, por que só agora? E aí ele fala: porque eu odeio a Touro Negro. Daquele jeito dele, né? Tipo, o cara odeia tudo, é o grande meme do Nart, né? Mas ele diz que ele pegou esse título de vice-capitão para ter uma fácil movimentação pelo reino e além do reino. Tipo, se uma Vanessa, se um Firal quiser sair por aí para explorar, eles precisam de uma autorização ou de estar numa missão. E o Nart, só por ser vice-capitão, ele pode agir como ele quer, se movimentando como ele quer. É uma facilidade tal qual o Garp queria em One Piece enquanto vice-almirante. Beleza que ele não queria ser almirante para não ser cachorrinho de Tenryubito, mas também, né, para tá fazendo tudo o que ele queria dentro da marinha. Esse é o pensamento do Nart. E aí é por isso, né, tipo, eu não queria estar aqui, eu odeio a Touro Negro, eu queria estar lá fora, a posição de vice-capitão me permite isso. E aí ele começa a falar dos membros da Touro Negro. Porque esse grupo é conhecido como a reunião, a convergência de párias, de pessoas que estão à margem da sociedade. E aí, beleza, vocês tiveram uma ótima atuação na Guerra Élfica há 6 meses atrás, mas vocês não podem apagar os erros do passado. Então, galera, alguns de vocês tentaram justificar essa postura do Nart, as palavras dele, mas eu acho um tanto quanto problemática essa abordagem dele de começar a dizer que a Vanessa é uma beberrona, que fica aí vagabundeando pelo QG da Touro Negro, o Firal é um humanizer,
sabe? O cara compromete missão paquerando mulher. O Ghost era um prisioneiro. O Magna Swing, um delinquente. O Zora usa uma máscara feia. São todos inferiores. Tá ligado? A Grey se exalta. Para com isso, você só tá vendo a ponta do iceberg. Quanto preconceito, são boas pessoas. E aí o Nart diz, pô, se você não quer ser julgado pela aparência, então não aparente ser desse jeito. Eu sei que o Nart, ele tá falando dos aspectos interiores dos personagens. Pô, será que eles precisam mudar o comportamento? Sim. O final, por exemplo, tá mudando. Ele quer se casar com a menina lá que eu esqueci o nome, que era prometida ao Langris, mas no final tá gostando dela e pá. E aí, ele fica naquela tentação, né? Oh, meu Deus, a Noelle, como é linda, a mimosa, gostosa, não sei o quê. Não, peraí, eu sou um homem de uma mulher só. Então, ele tá evoluindo nesse caminho. Então, a Vanessa, ela precisa parar de beber tanto, é tipo, beba com moderação. O comportamento do Magna Swing também, de delinquente, é todo o Falcão do Cobra Kai, né? O Magna. Mas tem umas características tipo o Ghost, ele é prisioneiro. Ele nunca vai apagar isso do passado dele. Ele tem uma ficha criminal. Ele mudou, velho. Então a abordagem do Nart, ela é problemática para alguns membros da Touro Negro. Apesar da gente entender o que eles precisam fazer, ele tá muito absoluto, sabe? Tipo, as melhores pessoas são aquelas que são boas desde o começo. Pessoas que começam errando e depois fazem algo bom, não apagam o seu passado. Mas, velho, é como se o cara ele não acreditasse na melhora, então. Que tipo de conselho ele tá dando aqui? Aí ele vai falando, pô, se vocês, um bando de inúteis, foram recrutados pelo Yami, tipo, ok, façam o que vocês puderem aí pra salvar ele. Tá ligado? Ele apadrinhou o Asta, mas tá julgando todo mundo. Eu acho que o tamanho do problema desse discurso do Nart é que ele tá mais desmotivando do que motivando. O Nart, então, aparece ao lado do Asta e já vai conduzindo ele através das sombras para o local de treinamento, né? O Asta vai se perguntando sobre a magia, pô, tem um quê de magia espacial, né? E é tudo que a gente explicou aqui no começo desse vídeo. O Asta até pergunta, pô, tu visitou a galera da Touro Negro, eles estão bem? E o Nart, quem liga? Dane-se. E aí eles chegam numa mansão, o Asta vai perguntando que lugar é esse, que mansão é essa. E aí o Nart vai dizendo que é de um certo nobre, ou pelo menos um ex-nobre, tá tudo abandonado. É um ex-nobre por quê? Porque morreu, porque não é mais nobre, continua vivo. E aí a gente vê um porta-retrato, um cara com bigodinho, uma mulher lá, tal, com duas crianças com roupas iguais, porém tem uma mancha nesse quadro que tapa o rosto de uma das crianças, e tá lá um menininho com um cabelinho, um cortezinho aqui, uma franjinha, que parece muito o Nart. Eu fico perguntando, essa é a mansão do Nart? Ele nasceu nobre, e aí rolou alguma coisa com o irmão dele, e que eu acho que é irmão gêmeo. Por isso que o Jack, há uns 2, 3 capítulos, estava tipo confuso. Ué, tu tem magia do demônio, mas quando tu tava com o Yami na Azure-Deer, não era esse tipo de magia que tu tinha. Quem é esse cara? E aí o Nart diz, não, tá tudo bem, aquele cara se foi. Sabe, então o Jack ali tava lembrando do Nart, mas era o irmão gêmeo dele, com o Yami, e esse é uma outra pessoa, né? Por isso que o Jack ficou confuso. E aí isso já nos conduz um pouco pro caminho do contexto do Nart, do background dele, do flashback dele, que de repente, né, o irmão dele morreu por culpa da maldição que recaiu sobre ele, dos demônios, e ele precisou fazer um contrato com demônios. Quem ajudou ele nisso foi o Yami, por isso que ele é vice-capitão. O Nart vai caminhando por entre cômodos da casa até que ele chega num específico e usa o convite para o Jardim das Trevas, ou Dark Garden Invitation, que é o título do capítulo. E aí ele vai para as fundações da mansão, né? Tipo, é como se ele tivesse descido um andar. Ele pegou um elevador através das sombras. E aí com o Asta as mãozinhas vão pegando ele. Quando o Asta se percebe lá no chão, que ele olha ao redor, galera, que fundações são essas que tem crânios
diversos crânios espalhados nos pilares, tem um altar, tem os candelabros, é um local de ritual macabro. O Nart promete ensinar tudo o que ele sabe, e muita atenção, é tudo o que ele sabe. Isso não quer dizer que ele sabe tudo, mas tudo que ele sabe sobre magia demoníaca nos próximos 2 dias, e com isso o Asta vai crescer exponencialmente em força, né? Então o Asta fica empolgado, pô, é um treinamento, e o Nart vai dizendo, do jeito que você tá, você não consegue usar o poder do demônio totalmente, né? Você só consegue uma amostra do poder do demônio, e é por isso que a gente vai fazer um ritual de contrato. A gente vai estabelecer uma ligação entre você e o seu demônio formalmente. É uma cerimônia proibida. Imagina se o Damnation sabe do que tá rolando. O cara vai querer matar o Asta e o Nart, né? E aí, com essa cerimônia proibida, o Asta vai colocar o demônio dele sob o seu comando. E vai conseguir usar os poderes desse demônio no mundo real. E aí o Asta fica, caramba, velho, um ritual... O que é isso? Ele está impressionado, né? E aí o Nart continua dizendo que esse ritual requer uma conexão com o demônio. Normalmente usa-se uma relíquia, né? Um artefato para ser o elo entre o demônio e o hospedeiro, como esses 4 que o Nart tem no seu colar. A gente vê uma pena aí que deve ser do Bumba Meu Boi Galo. E também tem, aí eu não sei identificar se são dentes ou garras, mas são referentes aí aos outros Bumba Meu Boi, né? Os demônios do Nart. Mas aí normalmente se precisa disso, para invocar um demônio, estabelecer o contrato e pá. Só que no caso de Asta, a história é diferente. Com esse braço aí, com esse grimório, você já tem uma conexão profunda com o demônio. Então o Asta não vai precisar de um artefato, muito provavelmente. Então o Asta sobe no altar e aí o Nart, ele faz a invocação. É muito impressionante porque ele já sabe como fazer. Tem umas runas ao redor do altar, então o Nart deve ter preparado isso, né? E aí quando o Asta chegou, ele só invoca. E aí o Asta tá sentindo uma energia muito estranha. Nesse momento, ele se depara com o seu próprio demônio. Galera, que momento! E é um momento também muito aterrorizante pro Asta, porque cadê o braço dele? Meu Deus, meu braço direito! E aí, ok, vamos focar no demônio. Quando o Asta olha pra ele, o demônio vai falando que, olha só, quem diria, quem pensaria que seria você que me liberaria voluntariamente? Nossa, galera! E o mais impressionante é a aparência do demônio. E logo em seguida, para fechar o capítulo, o Nart diz: você precisa lutar com um demônio e vencer. Confere o apoia-se do All Blue aí na descrição e também as recompensas, hein? Mas confere mesmo. E ajuda o All Blue a evoluir e continuar o trabalho sempre firme e forte. Bora lá! Primeiro falar desse capiroto que teve um tantinho do seu rosto mostrado e ele deve aparecer full resolution no próximo capítulo, a aparência dele completa, né? Ou se o Asta for vencendo a luta, mais partes do corpo dele vão ficando visíveis, porque ele é todo sombra. E aí essa sombra tá saindo do rosto. Galera, a gente vê um corte de cabelo aqui parecido com o do Asta. Claro, com elementos visuais dos demônios que a gente viu em Zagred. Esse olhão escuro com uns traços pretos pela cara, né? Os dentes pontudos, um sorriso demoníaco. Mas esse cabelo, algumas pessoas dizem que o Asta pode ser o próprio demônio, então é o Astaroth. Será? Será que ele não precisa de um artefato para fazer o elo entre ele mesmo e o demônio? Porque ele já é o demônio, ele é o Astaroth. Isso é louco de pensar. Mas eu fiquei pensando, será que o demônio do Asta é o pai dele, velho? E aí a mãe do Asta, ela fez esse contrato aí porque, pô, era o filho dela com o demônio, então não precisava de Grimório Sombrio, não precisava de um artefato, de ritual nenhum. E aí o demônio tava, sei lá, vigiando o Asta esse tempo todo. É uma relação parecida com a de Yusuke e Raizen, né, de Yu Yu Hakusho. Quem leu sabe. E essa promessa pro próximo capítulo do Asta precisar vencer o próprio demônio sem um braço. E aí, velho, o demônio tá ali na Terra. Eu acho que o demônio só pode atuar nesse círculo, porque
seria muito fácil você invocar um demônio e poder fazer ele arrasar o que quisesse, né? Então, o demônio do Asta, ele tá com um corpo próprio, mas ele só pode... É tipo o Inferno Summon que a gente tá analisando no anime de One Piece. Você só pode atuar naquele perímetro do altar. E aí, como é que o Asta vai ganhar, velho? O estribilho fica complicado porque o demônio tem anti-magia. Ele não vai estar emprestando a anti-magia pro Asta pra lutar contra ele mesmo. Então o demônio vai usar a anti-magia e o Asta vai usar a magia das espadas, que é do Grimório do Riste. Eu não vejo como o Asta vencer, mas ele tem 2 dias pra isso. Não é muito tempo, velho. Eu quero muito saber o que é que vocês acharam disso tudo, do visual do demônio, e aí teorias para a conexão do demônio com o Asta a partir do visual. Esse treinamento do Asta, eu quero muito saber o que é que vocês acham também, e esse possível background e o contexto do Nart com essa mansão aí. E a mensagem dele pra galera da Touro Negro foi problemática, não foi, galera? Bom, comenta tudo e até a próxima!